A paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor, irmãos. Vamos começar mais uma EBD da Sala dos Adolescentes, que vai de 13 a 14 anos. Que você possa se preparar para começarmos a nossa aula, que você possa estar com a sua revista em mãos, com a Bíblia, para que possamos ter um maior aproveitamento da nossa aula. Também quero pedir a você que não esqueça de mandar o seu relatório para que possamos colocar a sua presença, que não esqueça, adolescente, de compartilhar o vídeo, de deixar o seu like. Isso tudo nos ajuda a divulgar a palavra de Deus, a nossa EBD, os cultos da igreja, todo o canal da igreja. Amém, adolescentes? Nós vamos iniciar nossa aula com uma oração. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua graça. Que o Senhor possa abençoar essa aula, falar aos nossos corações. Que o Senhor possa abençoar os nossos adolescentes e todos aqueles, ó Pai, que estão assistindo a essa escola dominical. Em nome de Jesus, amém. Adolescentes, nós estamos na 10ª lição. E o título da nossa lição é Igreja e Sociedade. O nosso textuário está em Mateus 16, 18. Vamos ler? Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Vamos ler mais uma vez? Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Adolescente, você talvez seja como eu, que foi criado na igreja, e desde criança vai à igreja, e ali com os pais, direcionado, vai à escola dominical, vai aos cultos. Mas você saberia dizer o que significa igreja? Será que igreja é esse prédio, somente tem esse significado desse prédio que nós estamos, do prédio em que vamos cultuar a Deus? Primeiro vamos entender o que significa o nome igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. Ou seja, pessoas que eram chamados para fora da sua casa para poder se encontrar em algum lugar, se reunir em algum lugar e aprender a palavra. Chamados para fora, chamados para fora também, adolescentes, do mundo, para fora daquilo que o mundo tem ensinado, das diretrizes do mundo, para seguir agora a vontade de Deus e os seus ensinamentos. Em Atenas, prevalecia também essa palavra eclésia, né, no grego lá em Atenas. E ali eles usavam essa palavra eclesia para a reunião, a assembleia que eles faziam quando eles queriam se reunir para discutir sobre algumas coisas de Atenas, como política e outras coisas. Então, esta reunião era de pessoas que estavam unidas com um propósito. Então nós podemos dizer que igreja é uma reunião de pessoas unidas com um só propósito. E aí eu vou abrir a Bíblia aqui, adolescentes, para ficar um pouco mais fácil da gente entender, né? Esses termos às vezes em grego nos deixam um pouco preocupados, né? Para entender, para que possamos entender o que a igreja, ela realmente é. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Atos,
capítulo 2, versículos de 1 a 4. A página da nossa Bíblia McCheyne é página 23. Então, Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vamos ler? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A igreja, ela se deu início justamente aqui, adolescentes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ela se deu no início com o derramamento do Espírito Santo. E ali, os que estavam reunidos em um só lugar foram cheios do Espírito Santo. E é importante, então, adolescentes, nós, através da palavra, já definirmos o que igreja vai significar para nós. Esta ideia não veio do coração de nenhum homem. Ela não veio do desejo de nenhum homem. Ela veio do poder de Deus e da vontade de Deus. O Espírito Santo desce sobre aqueles crentes. E eles são cheios do Espírito Santo. E a igreja é formada ali. Ali, através do poder de Deus, a igreja é formada. Então, a igreja, ela é muito mais do que um prédio. A igreja, ela é muito mais do que nos reunimos. É a vontade do Senhor sobre nós. De estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus. De estarmos juntos crescendo espiritualmente e caminhando juntos. Por quê, adolescentes? Porque não existe igreja sozinho. Eu não posso ser uma igreja sozinho. Eu não posso dizer que eu mesmo me pastoreio, eu mesmo me dirijo. Eu preciso ser direcionado, pastoreado e aprender com a palavra de Deus. E é preciso, adolescentes, entender que nós precisamos nos reunir para adorar ao Senhor, buscar a Deus juntos. A igreja, ela sofreu perseguições ao longo do tempo. Ela sofreu restrições ao longo do tempo. Mas, como nós lemos em Mateus 16, 18, nem a morte pode vencer. Muitos morreram. Mas a igreja, ela prevaleceu mediante a todo o sofrimento, toda a morte, toda a tortura que a igreja sofreu, adolescentes, a igreja prevaleceu. E nós podemos citar até agora, o tempo que nós estamos vivendo. Na pandemia, houve situações em que as igrejas precisaram se restringir, mas a igreja sobreviveu. Nós levamos a palavra de Deus usando a internet para que chegue aos lares. E olhe como é que Deus fez. Deus fez com que a igreja, nesse tempo, em que muitos templos fecharam as portas, sobrevivesse a esse tempo, a essa dificuldade. Por quê? Porque ela não é da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. Então a igreja, adolescência, ela foi fundada no dia de Pentecostes, quando, recapitulando, o Espírito Santo desce à igreja. Nós entendemos que a igreja, ela é fundamental para a sociedade, que a igreja, ela é essencial para a sociedade.
Qual é o valor da igreja? O valor de uma igreja não está, adolescentes, na arquitetura, embora os prédios, os locais, as casas que são igrejas, né? Esse prédio que eu estou aqui agora, ele seja um prédio em que nós cultuamos a Deus. A arquitetura e tudo que temos aqui não é mais importante, nem mesmo a quantidade de pessoas é mais importante do que o sangue de Cristo. Por quê? Porque o Filho de Deus amou a igreja e se entregou por ela. O principal, adolescentes, papel da igreja é discipular os seus membros no que diz respeito ao estudo da Bíblia. E é o que nós estamos fazendo agora. Aprendendo sobre a palavra de Deus, e nós aqui entendemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela teve um começo através da Bíblia. Que a igreja teve um começo através da Bíblia. Que nós precisamos entender que a igreja, ela não foi ditada, ela não foi arquitetada por homens, mas sim por Deus. E é necessário sermos cheios do Espírito Santo. É necessário buscarmos a Deus. Você, mesmo sendo um adolescente, estando começando aí na sua vida de adolescente, possa buscar a Deus, possa orar, possa ler a palavra de Deus. Nós colocamos sempre isso para você, que é necessário tomar uma decisão na idade de vocês. Se você ainda não tomou uma decisão, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Você tome essa decisão agora. Por quê? Porque é da vontade do Senhor que você cresça espiritualmente. É a vontade do Senhor que você seja cheio do Espírito Santo. Nós lemos aqui na palavra de que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não havia distinção de pessoas. Elas foram cheias do Espírito Santo para levar a palavra de Deus. A igreja, ela precisa ensinar os membros tudo que Deus colocou para a igreja, todo o seu ensinamento. E aí, adolescentes, é como nós temos dito a vocês, perseverarmos na palavra de Deus, perseverarmos no aprendizado, conhecermos que nós necessitamos de Deus todos os dias, precisamos orar todos os dias, precisamos ler a Bíblia todos os dias. Amém? A igreja é um lugar de comunhão e de serviço. A igreja deve ser um lugar de fraternidade. O Senhor, Ele não deseja que sejamos crentes solitários. Então, adolescentes, nós precisamos estar juntos. Você precisa estar junto da igreja, participar dos cultos, participar das programações da igreja. Você que é um jovem adolescente, tem as programações em que os jovens da igreja estão reunidos e vocês todos devem participar. Não devem ficar sozinhos, devem sempre estar com os seus irmãos em Cristo. Todos nós somos uma família em Cristo Jesus. E nós precisamos andar juntos. Porque, adolescentes, se estivermos sozinhos, nós seremos facilmente apanhados por Satanás. Nós não devemos estar sozinhos, nós devemos estar sempre juntos para nos fortalecer. Por quê? Porque a palavra diz que nós devemos nos ajudar, nós devemos nos amar, nós devemos estar prontos a ajudar aos nossos irmãos. Nós devemos estar sempre prontos a dar a mão, a levantar, a orar pelos nossos irmãos. Você tem orado pela sala dos adolescentes? Você tem buscado a Deus? É o nosso papel como igreja, como irmãos. Adorar ao Senhor e orar pelos nossos irmãos, para que eles também possam caminhar na nossa vida cristã. Nós devemos estar sempre juntos. Nós devemos buscar que o nosso caminhar deve ser um caminhar de alegria. É difícil
mas quando estamos juntos é mais fácil, porque quando um está mais fraco, o outro pode levantar e pode falar, vamos caminhar junto, vamos. E aí o outro que está mais desanimado, ele se anima e continua a caminhada. Então, adolescentes, é importante você que está na igreja, não deixe nunca ninguém sozinho. Procure outros jovens adolescentes, faça amizade com eles, ore com eles, abra o seu leque de amizades para que seus amigos e seus irmãos em Cristo possam estar junto com você e você possa fazer a vontade do Senhor. Adolescentes, e a igreja, ela traz também como missão evangelizar a sociedade. Ela traz como missão levar o evangelho de Cristo, porque Jesus é muito bom, não é isso, adolescente? Jesus é muito bom. E nós devemos levar esse Jesus às pessoas que não conhecem. Muitas vezes, adolescentes, você vai ser a Bíblia para aqueles que nunca leram a Bíblia. Muitas vezes o seu testemunho vai ser uma Bíblia aberta para aqueles que nunca leram a Bíblia. E através da sua vida, muitos vão querer se achegar ao Senhor. Então a importância de nos santificarmos, a importância de lermos a Bíblia e a importância de fazermos a vontade do Senhor, para levarmos o nosso Jesus, que é bom, para todos aqueles que não conhecem Jesus. E você, adolescente, você pode ser a igreja daqueles que não vão. Você vai representar sempre a igreja daqueles que não vão à igreja. E através de você, as pessoas sentirão vontade de ir à igreja. Mas é preciso conhecer a Jesus. É preciso buscar. E é preciso ser cheio do Espírito Santo. Nós, adolescentes, temos aprendido na palavra de Deus que somos pecadores, mas que Jesus morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia para que nossos pecados fossem perdoados. Então nós podemos pedir perdão dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados e levar a mensagem de arrependimento aos outros que ainda não entenderam essa mensagem, que ainda não conhecem a Cristo. E é importante, adolescentes, nós sabermos também quais são as ordenanças deixadas para a igreja. A primeira é a ceia do Senhor. Ela foi instituída, você pode acompanhar na revista, por Jesus, quando a sua última ceia aqui na terra com os seus discípulos aconteceu. Todos os anos, os judeus, eles comemoravam a festa da Páscoa. Né, vocês já conhecem. E Jesus, sendo judeu, enviou os seus discípulos a Jerusalém para que preparassem ali a ceia. O Salvador se reuniu em um grande salão e ali tomou o pão e pediu que o Pai abençoasse. E em seguida Jesus partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: este é meu corpo, tomai e comei dele. E em seguida Jesus agradeceu ao Pai pelo cálice de vinho. Então, adolescentes, eles estavam mais uma vez, Jesus reúne os discípulos. E ali ele institui a ceia do Senhor, mostrando que nós devemos estar reunidos e ceiar, lembrando da morte de Cristo. Então, isso é uma ordenança, nós devemos fazer. Toda a igreja bíblica, ela faz a ceia do Senhor. Né? Cada igreja tem ali o seu tempo, muitos são o primeiro domingo do mês, outros é o segundo domingo do mês, mas nós devemos estar em uma igreja que tenha essa ordenança, a ceia do Senhor. Nós devemos se tornar membros da igreja. Se você ainda não é membro, que você possa procurar o pastor da igreja, para que você possa, no próximo batismo, se batizar e assim se tornar membro da igreja e tomar a ceia do Senhor. Né? E a segunda ordenança também tem a ver com o batismo. Você não pode ceiar se você não for batizado. E o batismo também, ele não salva a pessoa, o que salva é
foi a morte de Jesus Cristo na cruz que nos redimiu dos nossos pecados, mas também é uma ordenança que nós devemos fazer em nossas igrejas. Toda igreja que segue a palavra de Deus tem o batismo ali para redimir os pecados e a pessoa se tornar uma nova criatura. Então, o papel da igreja na sociedade é de levar esperança. O nosso papel como membros de igreja é de levar esperança. Então nós devemos fazer isso, nós devemos evangelizar, nós devemos levar a palavra de Deus àqueles que não podem ouvir a palavra de Deus, àqueles que ainda não conhecem Jesus. E como que nós iremos fazer isso? Pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações, pedindo ao Senhor que transforme as nossas vidas. Amém, adolescentes? Então que você possa, nesta manhã de domingo, entender que Cristo, Ele deixou para nós essa ordenança de nos reunirmos para nos fortalecer através de sua palavra, porque é ela que pode fortalecer as nossas vidas, para que possamos pregar o Evangelho. Amém? Eu quero também separar esse tempo agora final, adolescentes, para que você possa ofertar a casa do Senhor. Você já conhece, né? Pode ser pelo PicPay ou pelo Pix, ou pelas contas da igreja, ou vindo na igreja à noite, ou quando você puder vir e ofertar a casa do Senhor. Amém? Nós vamos orar para encerrar esta lição. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez. Nos deu um domingo abençoado, nos dê, ó Pai, um culto logo mais à noite abençoado. Em nome de Jesus. Amém.